Meu boa tarde e meu boa noite às turmas 3VA e 3NA do curso de Bacharelado em Direito. Uma honra estar diante da presença de tão ilustres pessoas para aqui trabalharmos e ao mesmo tempo já nos preparar para uma avaliação online, não é? Que será realizada, que será destinada a vocês. E a aula de hoje, além de suplantar as aulas anteriores às quais foi cedida ao mestre Paulo Jorge, né, para ele adiantar o conteúdo com vocês, as aulas que serão aqui gravadas, que serão aqui confidenciadas a vocês, elas terão o propósito princípio de encaminhá-los rumo aos meandros, aos caminhos, às questões diversas que vamos ter no tocante à licitação, que vai ser a matéria a ser estudada para esta NPC 2. E nesse sentido, o que vai acontecer? As aulas que hoje, a partir que forem assim direcionadas a vocês, elas terão esse propósito de prepará-los, de fornecer o conteúdo devido para que vocês assim tenham condições de realizar essa avaliação, beleza? E ao mesmo tempo, desde já me comprometo a ter uma aula de revisão com vocês, fora essas aulas que serão agora encaminhadas a vocês, certo? Então, além dessa aula que vai ser direcionada a vocês, nós teremos fundamentalmente uma aula também de revisão de conteúdo para essa avaliação, certo? Uma coisa já destaco, não será uma avaliação para, de certa forma, pegar todo mundo de surpresa, não vai ser uma avaliação para prejudicar ninguém, porque como, especialmente falando, a turma 3NA conhece, não é? As minhas avaliações é dentro do conteúdo que eu leciono. E assim será aqui também. Então, professor, se porventura eu só assistir as videoaulas, me inteirar do que o senhor está falando nas videoaulas, eu terei condições de fazer as avaliações? Com certeza. Digo com toda e absoluta certeza, vocês terão, sem dúvida alguma, condições de assim realizar essas avaliações. E fora que também vou encaminhar a vocês um material por escrito, em forma de PDF, que será justamente para complementar essas aulas que forem então direcionadas. E nesse sentido, vocês terão, consequentemente, as aulas virtualizadas à disposição de vocês com conteúdo a selecionado, ao passo que terão também material por escrito para assim fazerem os estudos e as abordagens que for necessário, certo? E fora isso, ainda vamos ter uma aula de revisão de conteúdos para essa avaliação e será um dos momentos, né, pelos quais haveremos de, inclusive, verificar quais são as principais dúvidas, quais são as principais questões a serem suscitadas e que, se porventura nos estudos, na visualização das videoaulas, vocês não conseguiram apreender direito, nós teremos então a oportunidade de, durante essa videoaula de revisão do conteúdo para avaliação, sanear essas questões. Tá? Esse é o suporte que será consequentemente oferecido e fornecido aos colegas para que vocês façam essa avaliação e, bom, do ponto de vista administrativo, que é aquele que me compete, né, que está sob a minha guarnição, é dessa forma que haveremos de trabalhar, com o fornecer de todo um suporte, de toda uma dinâmica de conteúdos a serem passados a vocês e que assim então vocês tenham condições plenas de avaliar-se, de adiantar-se nesse conteúdo sem maiores problemas, certo? Então é isso que eu poderia dizer para vocês. E fora que nosso conteúdo especificamente de NPC 2 será modalidades de licitação e fases da licitação, certo? Modalidades e fases da licitação. É isso que nós haveremos de trabalhar, é isso que haveremos de ter nessas aulas que serão expostas, que serão apresentadas a vocês, tá? É isso, certo? Nem mais, nem menos, tá?
E fora isso, pessoal, bom, os líderes das turmas têm o meu telefone, ao mesmo tempo que vocês também têm o meu contato. Quiserem conversar pessoalmente, quiserem tirar uma dúvida pessoalmente, não quiser de uma certa forma compartilhar dessa dúvida ou apenas quiser estabelecer uma relação aluno-professor, nós estamos aqui também para isso, certo? Usem dos recursos que assim são oferecidos, para que dessa forma você tenha condições de aprender, interagir, conhecer e ao mesmo tempo, sem dúvida alguma, ajudar-nos a construir, né, esse ano e a construir o saber de vocês, mesmo com todas essas questões que infelizmente, né, recaíram sobre nós. Né? É complicado, é difícil, né, para vocês, para todo mundo, mas vamos trabalhando. Né? A melhor resposta que poderemos dar com relação a isso é lutando, nos esforçando, indo em frente, buscando, interagindo, porque é assim que vamos mostrando para os problemas que somos mais fortes do que eles. Bom, então, nas primeiras aulas, né, o que nós trabalhamos, o que foi assim oferecido foi o conceito de licitação, que não vai ser outra coisa senão aquele mecanismo, não é? Senão aquele instrumento devidamente regularizado por uma lei, qual seja 8666/93, né? E que tem um propósito de fazer com que o poder público, caso não tenha, num dado momento, condições de se autofinanciar, certo? De financiar muitas das atividades para as quais ele pretende realizar e assim apresentar ao público, então o que ele vai fazer? Ele vai então usar desse instrumento, que é a licitação, dentro do regramento estabelecido na Lei 8666, e nesse sentido, ele irá escolher, dentro dos critérios apresentados, a melhor proposta que se adeque aos interesses da administração pública, que pressupõe serem também os interesses públicos ali vigentes, seja na realização da obra, seja na prestação de um serviço, seja na contratação de alguma pessoa para prestar um serviço público, certo? Então, isso vai ser a licitação, certo? Esta será a licitação. Nós já vimos alguns princípios da licitação também, bem gratificantes, qual seja a legalidade, qual seja, por exemplo, a impessoalidade, que acabam batendo de frente, inclusive, com os macro-princípios da administração pública. Vimos também o princípio da respeitabilidade a um instrumento convocatório, né? O princípio da concorrência, certo? Que, a bem de ser uma modalidade de licitação, acaba em outro panorama, digamos assim, didático, né, e doutrinário da própria matéria, tornando-se um princípio, né? Tornando-se um princípio dentro desse arcabouço de ideias, né, e de apresentações relativas àquilo que vai coordenar, que vai nortear a licitação. Beleza? Então, isso foi visto, isso foi balizado. Agora nós vamos então para as modalidades, certo? Que pode ser também assim titulada como as formas de se licitar. O modus operandi pelo qual a licitação haverá de ser assim visualizada, assim estabelecida. Beleza? E vamos então começar com a modalidade que talvez seja mais conhecida da licitação como um todo, certo? E de fato, ela é mais conhecida, ela é a mais utilizada, né? A mais, inclusive, visualizada. E como eu disse a vocês ainda agora, né? Ela também pode ser alçada a princípio da licitação, né? Ela também pode ser assim taxada. E não seria outro senão a concorrência. Certo? A concorrência essa é a nossa primeira grande modalidade aqui de licitação, a qual podemos conceituar da seguinte forma. É a modalidade própria para contratos de grande valor, ou seja, nós vamos ter aqui contratos que
ultrapassam um respectivo montante, certo? Nós vamos ter aqui determinados valores que vão ultrapassar a casa aí dos 2 milhões de reais para cima, por exemplo. A partir daí, então, deve-se utilizar a licitação na modalidade de concorrência, tá? Em que se admite a participação de quaisquer interessados, cadastrados ou não, que satisfaçam condições do edital, convocados com antecedência mínima de 30 dias, com ampla publicidade pelo órgão oficial e pela imprensa particular, certo? Então, conceituando, vai ser uma modalidade que vai ter como uma de suas características atender a obras de grande valor, certo? Obras que vão ultrapassar aí o montante de 1 milhão de reais, tá? Inclusive vai ser uma coisa que nós haveremos de verificar mais adiante esses valores. Houve inclusive uma atualização no ano passado, que na verdade eu estava inclusive esperando essa atualização ser de fato timbrada e destacada dentro da própria lei de licitações, certo? Até lá foi lecionado com o valor então que a lei previa, mas sem a correção devida, e hoje a gente tem um outro valor. Em breve nós haveremos de verificar essa questão de valores da licitação e isso vai ficar bem mais claro para vocês. Por hora, certo? Por hora, cabe esse ressaltar. Obras que custeiem para mais de 1 milhão, 2 milhões de reais, nós vamos ter então a concorrência. Uma coisa, dentro da questão conceitual que eu aprendi com vocês agora, alguém talvez pergunte, mas independente de cadastro, o que vem a ser esse cadastro? Isso aqui, pessoal, vai ser na verdade, a bem de ser algo a ser, foi até redundante agora, a bem de ser uma coisa destacada da concorrência, mas esse detalhe, ele está diretamente vinculado a outra modalidade que nós vamos ver também de licitação, que é a tomada de preço. A tomada de preço eu vou exigir um cadastro. Esse cadastro, eu posso até já adiantar para vocês, vai ser como se fosse um determinado modo de se verificar da administração pública quem são os sujeitos, seja pessoa natural ou pessoa jurídica, que estão aptos a fazer o quê? Que estão aptos a participar da licitação, certo? E dentro dessa aptidão, uma das coisas que pode ser exigida dentro do edital é um cadastro, uma espécie ali de atendimento ao que o poder público convoca, chama, suscita, de captar os dados de determinados indivíduos que têm um interesse, deixar esses dados registrados e, consequentemente, só quem vai participar da licitação é quem tiver esses dados, quem tiver esse cadastro, certo? Isso é uma característica fundamental da tomada de preço. Então, por isso que faz-se alusão a essa questão do cadastro aqui. Porque esse cadastro ele vai ser levado em conta, ele vai ser tomado em conta quando comparado à tomada de preço, tá? Que vai exigir o cadastro. Só quem vai poder participar da licitação é quem, além das documentações grandes que forem endereçadas, que forem encaminhadas, que forem exigidas dentro do edital, eu vou exigir o que mais? O cadastro. O cadastro também vai ser exigido nessa entrega de documentos, certo? Para fim de participar da licitação. Tá? Então, por isso que na concorrência eu vou ter um contrário. O cadastro não é obrigatório, não vai ser nem exigido, isso é fato. Nem exigido ele será, certo? E nesse sentido, pode-se atender aos demais requisitos e tentar participar da licitação, certo? Alguém talvez pergunte, professor, mas e quanto ao objeto da licitação? Se porventura é uma empreitada grande, seja a construção dos primeiros prédios da Universidade Estadual,
seja a construção de casas populares, que é uma obra grande, certo? Dependendo da quantidade de casas populares que você construa, sem dúvida alguma, você vai levar um bom tempo para concluir, né? E o aporte financeiro vai ser grande também para que essa obra seja concluída no tempo devido, né? Então, nesse caso, nós vamos ter, consequentemente, essa modalidade assim apresentada, tá? Vai depender de cadastro assim apresentado, basta atender os requisitos ali presentes, né? Alguém talvez pergunte, aí, graças a Deus lembrei agora da pergunta que eu iria suscitar aqui. Professor, mas o que, por exemplo, uma empresa que, digamos, ofereça, pode ser marmitas, pode ser uma empresa de limpeza, né? O que essa empresa teria em termos de interesse participando de um contrato, pode-se dizer, de um contrato milionário, né, de grande aporte financeiro para a realização de uma grande obra, e o que mais, digamos, vai ser utilizado nessa obra serão, consequentemente, os engenheiros, seu corpo técnico, e, fora isso, né, você vai ter, consequentemente, o suporte, né, próprio da lei, que poderá tranquilamente fazer toda a análise, toda a verificação, né, da regularidade dessa empresa, e ela participar, então, da licitação. Aí, em resumo, por que uma empresa que vende comida, que vende marmitas, gostaria de interesse num contrato, né, numa relação extremamente vantajosa, se o objeto dela não é construção de prédios, se o objeto dela não de certa forma, ali construir um espaço de lanche, comida para ninguém. Ela quer simplesmente, né, nesse caso, ir até essa empresa, né, e só um instantinho, pessoal, acabei confundindo aqui. O que ela pretende, essa empresa que faz comida, é participar da licitação, né? Bom, se ela atende aos requisitos, não há problema quanto a isso, né? Não há problema quanto a isso. O objeto que talvez peque um pouco, né? Porque se não for, por exemplo, enquanto objeto, a questão de, quero apenas participar da licitação porque gosto de contratos administrativos, gosto de administração pública, gosto de licitação, então participa. Agora, uma coisa, digamos que o objeto ela tenha assim estabelecido como sendo a possibilidade de oferecimento de alimentos durante o trabalho que aquelas pessoas, né, que estão erguendo o prédio estão trabalhando, né? O Estado não teria interesse, né, de contratar uma empresa que assim oferecesse comida às pessoas que estão trabalhando arduamente para concluir isso, né? Então, isso é uma coisa, isso é um objeto, certo? Quero participar da licitação com esse propósito, certo? Sei que não sou empreiteiro, sei que não sou mestre de obras, para ajudar no campo, digamos assim, batalha, né, que é o erguer do prédio, mas eu tenho outra coisa para oferecer, então, por que não participar da concorrência, né? Então, é nesses termos que nós vamos ter essa configuração, beleza? Dirigida a concorrência na compra ou alienação de bens imóveis, certo? Compra ou alienação de bens imóveis, tá? Além disso, concessão de obra ou serviço público, direito real de uso público e na concessão de direito real de uso, qualquer que seja o valor do contrato, né? Então, nós vamos ter aqui... Bom, minha gente, então é o seguinte...
O que vamos ter aqui? Ela vai ser... Eu até adiantei uma coisa aqui. Vou dar um passinho para trás. Daqui a pouco eu volto onde eu parei, certo? Ela vai ser obrigatória em contratações de obras e compras dentro dos limites de valor fixados pelo ato competente, que são diversos para obras e serviços de engenharia e para outros serviços e compras. Obrigatório na contratação de obras e serviços e compras dentro de limites de valores fixados pelo ato competente. O que é esse ato competente? Vai ser o ato oriundo do respectivo órgão público que concordar e suscitar em fazer uma licitação nessa modalidade. Então, esse órgão que, uma vez realizando este ato, que é promover a licitação, ele vai fixar, consequentemente, no edital, os valores ali estabelecidos, seja para compras de produtos, contratação de serviços, e dentro desses serviços, frise-se, um dos principais dele que vai ser o erguer, né, de obras públicas de grande envergadura, com grandes investimentos, beleza? Então é esse o ponto que aqui haverá de ser assim trabalhado, haverá de ser assim suscitado, tá? É isso que vai ser consequentemente destacado nesse ponto, certo? Limites e valores fixados pelo ato competente, que vai ser o ato de promoção da licitação, diversos de obras, serviços de engenharia e para outros serviços e compras. Tá? Isso daqui vão ser outras coisas e outras obras e outros bens que podem ser adquiridos. A licitação, ela vai, no caso da concorrência, ela vai ter um amontante diferenciado, né? Bem diferenciado. Porque uma coisa é você, por exemplo, digamos, ser o reitor de uma universidade pública, seja estadual ou federal, e dentro do seu plano de gestão, né, enquanto reitor dessa universidade, e frise, né, os reitores são praticamente prefeitos daquele espaço, né, eles são praticamente pessoas ali que têm poderes ali de um prefeito, de um governador. Certo? Não é à toa que, por exemplo, não poucas vezes vocês vão ver em universidades, especialmente públicas, que são maiores, né, em termos de dimensão, de extensão, você tem a Preficam, né, que é a prefeitura do campus. Tem um reitor, que é a autoridade máxima, certo? E fora o reitor existe, né, o cargo, pode-se assim dizer, né, a função, o ofício do prefeito do campus, que tem justamente a finalidade de fazer todo um trabalho de manutenção, reparo, de estrutura, infraestrutura da instituição, né? Enquanto o reitor, ele administra, e é ele que tem, inclusive, a incumbência de natureza até política, de ir atrás de recursos para a instituição, o prefeito do campus tem o trabalho de executar aquilo que é determinado pela administração. É assim que tende a funcionar. Então, dentro desse exemplo, veja só, uma coisa é dinheiro deslocado, ou destinado, melhor dizendo, para realizar obras e serviços no campus, de limpeza de pavilhões, limpeza dos jardins, das pracinhas que tem, de toda a estrutura ali presente, dos corredores que ligam um pavilhão para o outro, das salas de aula. Isso é uma coisa. Pode-se fazer licitação para isso? Pode. Só que dificilmente uma licitação dessas, com essa atividade, com esse propósito, ela vai ser na modalidade de concorrência. Porque obras, serviços, geralmente você vai ter um valor ali que, no mais, das vezes pode chegar a 10 mil reais. Esse valor para 8666 é um valor baixo, pequeno, praticamente insusceptível de uma concorrência. Pode até ser outra modalidade de licitação, mas não concorrência.
certo? Agora, outra coisa é, digamos, tomar como exemplo aqui a Universidade Federal do Acre, a UFAC. Desígnio de muito tempo vem sendo perseguido, especialmente pelos cursos de medicina e enfermagem também, mas principalmente medicina, é a construção de um hospital universitário. Né? Bom, construir um hospital não é uma coisa das mais fáceis, nunca vai ser. Além da questão da infraestrutura, que tem que ser específica e com um grau de acessibilidade grande para facilitar o atendimento a quem necessita, a quem busca o hospital. Além disso, né, ainda tem toda uma estrutura que esse hospital tem que oferecer. Né? Então, aí numa situação como essa, é interessante notar que, além do investimento, além da licitação na modalidade de concorrência, que vai ter que ser realizada para erguer a estrutura toda, ainda vai ter outra concorrência que vai ter que ser realizada aí, pessoal, que vai ser a de trazer os equipamentos, de trazer todos os medicamentos que são, consequentemente, haverão de ser utilizados, né, colocados à disposição dos médicos e pacientes, né, aparelhos para trabalhos, para determinadas ações bem específicas. Digamos aí que aparelhos de ultrassom, aparelhos para fazer tomografia, ressonância magnética, tá? E demais, digamos que inclusive, um dos propósitos do hospital é ter uma UTI. A UTI vai ter aparelhos próprios só para UTI. Né? Então tudo isso vai ser outros milhões a serem gastos. Vai ser um aporte financeiro grande para ser gasto também para estruturar e deixar a par, né, das pessoas. E fora que, tão logo o hospital esteja em funcionamento, voltando especificamente a essa questão dos remédios. Remédio é uma coisa que não pode faltar. Não pode faltar. Se faltar, é um caos tão sério quanto a falta de médico, quanto a falta de técnicos de enfermagem, né, de enfermeiros. Então, para isso, outra licitação consequentemente. Também na modalidade de concorrência, porque você vai ter que municiar, digamos assim, o hospital sempre com uma estrutura ali, né? Sempre com medicamentos atualizados, certo? E tudo isso vai ter que ser consequentemente usado, colocado à disposição. Beleza? Então, uma coisa vai ser a manutenção do espaço, a estrutura. Outra coisa vai ser a construção dessa estrutura. Então, nesses parâmetros, a construção da estrutura e a reestruturação dessa estrutura pressupõe uma licitação na modalidade de concorrência, com certeza. A manutenção já vai ser outra modalidade, certo? Porque o valor, o aporte ali para aquela obra ou serviço já não será tão grande, né? Tão específico assim, tá? Então, só para essa questão assim apresentada. Uma outra coisa, obrigatória é a concorrência ou na compra ou alienação de bens imóveis, né? Concorrência, licitação para alienação de bens imóveis, né? Bom, sem sombra de dúvidas, por uma razão bem interessante. Quando a administração pública ela deseja vender um bem imóvel seu, ela não vai querer vender por qualquer valor. Não vai. E, bem, se nós avaliarmos bem, geralmente, né, as obras públicas, serviços públicos que são prestados, eles situam-se em pontos principais da cidade, certo? A administração pública ela tem que ter essa preocupação de não distanciar muito o local das atividades, né, de muitas aglomerações, digamos assim. Porque com o serviço público prestado e ele sendo localizado em uma área de
uma boa circulação de pessoas, a ideia é acessibilidade a essas pessoas que precisam, né, daquele serviço. Não pode se distanciar tanto. Né? Agora, por outro lado, vou citar um exemplo aqui, podemos assim colocar da vida real para vocês. Nós temos um prédio que, por um pequeno espaço de tempo, né, esse prédio funcionou como sendo a sede do Tribunal de Justiça. Né? Os desembargadores utilizaram, certo? Até o prédio do Tribunal de Justiça ser de fato construído. E eu estou falando, pessoal, daquele prédio que fica ao lado do colégio da Escola João Calvino. Né? Na verdade, não é bem ao lado. Né? Tem o colégio, aí ao lado do colégio tem uma casa, se não me falha a memória, ao lado dessa casa tem esse prédio que o TJ utilizou. Né? Como eu disse a vocês, até o prédio do Tribunal de Justiça ser construído, ali funcionava o Tribunal de Justiça. Depois, construiu-se o Tribunal de Justiça, os desembargadores saíram de lá, foram então para o Tribunal de Justiça. E aquele prédio, ele passou a ser utilizado por outro órgão, né, da Justiça Estadual. Se não estou enganado, ali funcionava... Eram 3 órgãos, eu só sei de um porque era justamente o único órgão em que o meu amigo trabalhava. Trabalha ainda, né? Trabalha só que lá, né? Quando funcionava por lá. E acho que era a vara que cuidava das questões relativas à Fazenda Estadual, né? Funcionava lá. E assim foi destinado. Aí o que acontece? Eis que construíram, né, aquele prédio lá da Justiça. Um dos prédios foi construído lá na Cidade da Justiça e eles passaram então para lá. Passaram a trabalhar lá. Né? E aí ficou aquela coisa. Esse prédio até o presente momento está abandonado. O TJ não deu-lhe destinação alguma. Poderia até fazê-lo se quisesse, mas até o presente momento não mostrou nenhum interesse em revitalizar, em transformar aquilo dali em algum lugar que seja de prestação de algum serviço à comunidade como um todo, né, à sociedade. Agora, se porventura o Tribunal de Justiça colocar aquele prédio à venda, a localização dele é uma excelente localização. Ao lado você tem um colégio, do outro lado da rua você tem papelaria, né? Também próximo a bares, restaurantes, né? Tem concessionária de veículos ali próximo, tem uma concessionária de motos ali próximo também. É bem localizado. Mais um passo, né? Você ou desloca-se para essa região mais adentro da Avenida Ceará, rumo ao Supermercado Araújo, né? Ou então, se você subir um pouquinho mais, você já chega em poucos minutos ao centro, né? A parte mais central da cidade. Né? Então, é muito bem localizado. Muito bem localizado. E, sem dúvida alguma, o Tribunal de Justiça não vai querer 100 mil, R$500 mil por aquilo. Não vai. Pela localização... E até a própria avaliação que se fizer do imóvel vai dar um valor muito alto. Então, o que vai acontecer? O TJ decide, então, pós-pandemia, realizar uma apuração na sua estrutura, nos seus prédios, certo? A Cidade da Justiça ainda está em vista de ser concluída. Né? E, bom, em breve... haveremos de colocar todo mundo para lá. Esse prédio a gente vai fazer o que com ele? Vende. Né? E pela localização, digamos que apareça, ele vai então estabelecer aí uma licitação. Consequentemente, quem tiver a melhor proposta, e a melhor proposta é quem tiver um maior valor, certo? Consequentemente vai levar. Certo? Então, é nesses termos que nós vamos ter essa licitação realizada
com venda de imóveis públicos, certo? Ela vai ser realizada nesses pormenores. Primeiro, a avaliação quanto à necessidade ou não de manutenção daquilo, e nesse caso específico, esse prédio já chegou a pegar até fogo, né, porque houve um fio desencapado ali, um curto-circuito ali que deu em razão de já não ser mais utilizado, né, alguma coisa ali soltou-se, certo? Ao que tudo indica também, parece que passou a ser um lugar utilizado por moradores de rua, né, ou usuários de entorpecentes. Inclusive, quando teve esse incêndio, alguém até suscitou o fato de algumas das pessoas terem colocado incêndio ali, terem colocado fogo ali, né? Então, está sem utilidade, né? Está sem utilidade alguma. Um local bem localizado, se assim houver essa necessidade, é isso que poderá ser realizado. A avaliação do imóvel vai se estabelecer um valor bem acima, né, do previsto e, consequentemente, vão abrir licitação. De modo que essa licitação, frise-se, ela poderá, na modalidade de concorrência, vale destacar, abarcar não só entes, digamos assim, da sociedade africana como um todo, mas digamos que uma rede de lojas pretende se instalar aqui e escolhe aquele lugar. Né? Escolhe aquele lugar. Se tiver uma melhor proposta que alguém daqui, ela poderá levar, sem sombra de dúvidas. Tá? Então, tudo isso é bom, sem dúvida alguma, de ser destacado. Muito bem. Então, outra questão. Né? Concessão de obras de serviço público, concessão de direito real de uso, qualquer que seja o valor do contrato. Concessão. Concessão, pessoal, aí necessitaria, consequentemente, nós explicarmos o que vai ser a concessão. Ela seria uma matéria que nós vamos ver na NPC 3, quando estudarmos serviço público. Mas eu já posso adiantar uma coisa para vocês. O que vai ser a concessão? A concessão, como o próprio nome já diz, ela vai ser uma forma de conceder, né, do poder público para um terceiro realizar uma atividade de interesse público. É uma forma de delegação, né, de serviço público assim realizado, e que, como característica que nós poderíamos suscitar aqui, né, na modalidade da concessão, é o fato de que ela, por exemplo, só é destinada a pessoas jurídicas, certo? Só é destinada a pessoas jurídicas, tá? Seja de direito público, né, a determinadas pessoas com essa personalidade, ou de direito privado, tá? Isso é um fato. Vamos ter, consequentemente, dentro dessa perspectiva, uma pessoa jurídica que poderá, inclusive, cobrar pela utilização desse bem, certo? Que foi destinado a ela, que foi concedido a ela. Não obstante a isso, são contratos que, se houver uma revogação do contrato pelo poder público, na modalidade de concessão, na fase de concessão, o poder público tem a obrigatoriedade de indenizar essa pessoa jurídica. Ele obrigatoriamente tem que indenizar essa pessoa jurídica, certo? Tem que fazer a indenização, diferente da permissão, no qual isso não é possível, tá? No momento devido, nós haveremos de estudar bem o que vai ser permissão e concessão de serviço público, mas por hora fiquem com essas informações que são as mais pontuais, as mais assim diretas, né? Você vai ter principalmente obras, né, ou atividades de grande interesse público. Um exemplo, o nosso serviço de transporte público aqui da nossa cidade é uma concessão pública. Então, esse é um ponto, né? Num contrato, isso é uma coisa interessante, o particular, a empresa, ela está num ar de paridade ali com a administração pública. O que isso quer dizer? A empresa, ela pode debater e discutir os termos do contrato com a administração pública. É um contrato que ele vai, apesar de o poder público na concessão
ele, claro, tem a primazia do interesse público, certo? O contrato vai ser celebrado se de fato atender aos interesses da administração pública, tudo bem, isso é o normal, né? O habitual. Agora, isso não impede, em hipótese alguma, que o particular, que a empresa discuta com o ente público o valor desse contrato, certo? Ou até mesmo o valor da taxa que será cobrada para a utilização daquele serviço, certo? Tomando como exemplo a nossa cidade, né? Aumento da passagem do transporte público é uma coisa que pode acontecer regularmente. Você tem um conselho tarifário, né? Que é composto pelas empresas, aí você tem membros da sociedade civil que também compõem esse conselho. Pode ser, inclusive, que o aumento não ocorra. Mas, veja só, eu tenho a possibilidade de alterar esse valor. Isso não é concedido para qualquer um. Não é concedido para qualquer empresa. Quando estivermos estudando a permissão de serviço público, a gente vai ver que uma situação como essa é impossível. É impossível. Pelo regulamento estabelecido, não é possível. Mas a concessão permite. Ela permite que haja esse equilíbrio de interesses entre particular e administração pública. Ela assim fomenta. E, bom, o vídeo aqui já vai em breve dar uma finalizada. No próximo vídeo eu vou dar continuidade a essa explicação sobre as modalidades de licitação e concluir concorrência, partir para a tomada de preço, certo? Um abraço a todos e até breve.